Paz e graça, irmãos, meus prezados irmãos, que Deus abençoe a todos. Com imenso prazer que recebam do Senhor nosso Deus a incumbência de transmitir a sua santa palavra. Nós iremos finalizar com a mensagem que tem por título O Homem de Romanos 7, com esse ilustre livro, Como Ser Realmente Feliz. Um livro maravilhoso que tem mensagens poderosas, mensagem para o seu povo nesses últimos dias. Esse livro ele deveria ser espalhado como folhas de outono, esse livro em todas as línguas, porque é um livro que tem a mensagem de 1888. É a mensagem que vem nos ensinando como sair do estado de Laodiceia. Mas infelizmente nós temos um poderoso inimigo que é o diabo, que tem feito de tudo para que essa mensagem não chegue aos ouvidos, aos corações do povo de Deus. Mas Deus é mais poderoso do que todo inimigo nosso. Amém? Que Deus seja louvado. Oremos ao Senhor nosso Deus para que possamos receber as bênçãos para transmitir a sua santa palavra. Eu convido a todos que se inscrevam no canal Despertar em 1844 para que essa mensagem alcance a sua casa. Oremos ao Senhor nosso Deus. Santo Deus de bondade, Criador dos céus e da terra, obrigado, meu Senhor, por todas as bênçãos. Abençoe, Pai querido, essa mensagem, me abençoe teu povo, a tua igreja, para que essa mensagem, Senhor Deus, venha alcançar a tua igreja, teu povo, para que possamos compreender o nosso estado, para que possamos aceitar o que temos sido e para que possamos buscar lançar a mão da tua justiça para sairmos do estado de escravidão do pecado do qual nos achamos. Abençoe-nos, meu querido Senhor, no nome santo de nosso Salvador Jesus. Amém. O poder da oração, a importância e a validade da oração de um ser humano foi posta em relevo pelo fato de Jesus no Getsêmani ter pedido aos discípulos que orassem por ele. Ali temos o próprio Filho de Deus fazendo tal pedido aos seus irmãos. A atitude dele realça-nos o quão importante e eficaz é a oração de fé de um simples mortal. Interessante, irmãos, muito importante. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Tiago, capítulo 5, versos 16 a 18. Isaías orou ao Senhor dos céus, e o nosso planeta Terra, se não todo o universo, retrocedeu em seu giro contínuo. 2 Reis, capítulo 1, versos 11. Eis que farei voltar atrás 10 graus a sombra do relógio de Acás, pelos quais já declinou com o sol. Assim recusou o sol 10 graus pelos quais já tinham declinado. Isaías capítulo 38, versos de 1 a 8. Lutando com ele e vencendo. O princípio é, pois, o seguinte: primeiro luta-se com o Altíssimo em oração particular, secreta, ganha-se a batalha da fé. E depois vem a pleiteada concretização. Nossa decisão e firmeza deve ser assemelhar às de Jacó. Não te deixarei ir, se me não abençoares. Enquanto mantermos a tal atitude, convém que nos lembremos que qual é a atitude do Senhor a respeito. Ei-la, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ele mesmo está totalmente empenhado em que nós lutemos com ele e o vençamos pela fé. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei.
que me poderá fazer o homem? Lutar com Deus com inabalável fé em suas promessas. Poucos de nós sabemos o que isso realmente significa. Mas é tempo da gente aprender. Afinal, não é dentre os membros da igreja do tempo do fim que o Senhor escolherá vitoriosos 144 mil? Considere como a mulher cananeia lutou com Jesus e o venceu. Sim, o Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Compassivo é o nosso Deus, pois Ele mesmo estava inspirando essa fé inabalável no coração de sua filha e ansioso a atender. Se aprendemos a lutar com Ele, vencendo-o pela fé em suas promessas, obtendo assim o seu ok, matutino estaremos revestidos de suas forças para conquistar a vitória após vitória durante o dia. Do contrário, estaremos lutando apenas em nossas próprias forças para cairmos vencidos, debilitados e desanimados. É esta a pura realidade. Sem mim, nada podeis fazer. Muitas e muitas vezes Deus nos leva a uma crise ou demora para nos atender a fim de nos mostrar as nossas próprias fraquezas, pecados e apontar-nos à fonte do poder. Se orarmos e vigiarmos em oração, lutando bravamente com Ele, com fé inabalável, como Jacó fez, os nossos pontos fracos se tornarão pontos fortes. Programa diário. Era em sua luta matutina com o Pai que se definia como Salvador, o plano e as realizações do dia do Mestre. Ele era acordado diariamente para tal fim. O Senhor Deus me deu a língua dos eruditos, dos instruídos, para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça como discípulo. Salmo 50, versos 4. É na luta com Deus de manhã cedo que se faz com o Senhor o plano para o dia inteiro e se obtém o seu ok. Quantas realizações do dia? Quantas realizações do dia? Ao meio-dia, revisa-se o período da manhã, agradecendo-lhe especificamente e pedindo-lhe perdão. Pecado a pecado. Ao encerrar o dia, faz-se uma revisão geral, confessa-se pecados específicos, pede-se perdão, agradecendo-lhe, melhor se for ao pôr do sol, na virada do dia. Porque é o período em que o Senhor está oferecendo o seu próprio sangue no santuário celestial para expiar os nossos pecados. Mas Ele só vai interceder se nós estivermos de joelhos, se nós estivermos pedindo perdão, se nós estivermos acompanhando ao lugar santíssimo do santuário celestial. Ocasião única na história da humanidade, gostaríamos de realçar plenamente o privilégio único que nos está sendo oferecido pelo Senhor. Agora que estamos vivendo os últimos dias da história do homem em pecado. Quando lemos a palavra de Deus, somos tocados intimamente ao presenciarmos a constância da fidelidade de Enoque, 300 anos andando perfeitamente com o Senhor. Gostaríamos de ter estado em seu lugar ou nos assombrarmos diante da fé e da confiança de Abraão ao levantar seu punhal em cumprimento à ordem de Deus? Ele tinha absoluta certeza que Isaac seria ressuscitado. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Gênesis capítulo 22, verso 5. Apreciaríamos uma oportunidade como a oferecida ao pai da fé?
Ou preferiríamos viver a experiência fiel de José no Egito? Como, pois, cometeríamos eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39, versos 9. Como nos sentiríamos se tal registro se referisse à nossa própria vida? Ou Elias, ou os apóstolos, ou Paulo, ou você ou eu, amigo. Está diante de nós a oportunidade única em toda a história da humanidade de sermos aquelas testemunhas cuja fidelidade, fé e confiança em Deus serão tais que anularão por completo as acusações que pesam sobre o nome do nosso Pai, do nosso querido Pai. Comendo o Cordeiro, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Quem de mim se alimentar, por mim viverá. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. São João capítulo 8, versos 48 a 63. Fontes de vigor físico e espiritual. Assim como do alimento material extraímos vigor, força muscular e vitalidade que mantém a nossa existência, a nossa vida física, semelhantemente da palavra de Deus, Jesus Cristo, citada no momento da tentação. Obtemos força espiritual, poder moral para vencer o ego, para subjugar as tendências pecaminosas, hereditárias ou cultivadas, ao recebermos do Espírito Santo a vida de Cristo. É assim que se vence as tendências ao mal, o maligno. Pois não é contra a carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra os espíritos malignos. Efésios capítulo 6, versos 12. Lutamos com eles, manejando a palavra de Deus. Comer a carne de Cristo significa desenvolver o hábito de enfrentar as tentações do inimigo com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, cientes de que ela produzirá em nossa mente o conteúdo da tentação. Instantaneamente, assim como para se manter a saúde física necessita-se de alimentação, para se manter a vida espiritual, carece-se de comer a carne do cordeiro, isto é, alimentar-se de sua palavra pela fé. A importância de comer sua carne. O quanto isso é importante foi frisado por Jesus desta maneira. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e se não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Quem de mim se alimentar, por mim viverá. Quem comer este pão, viverá eternamente. São João capítulo 6, versos 53 a 58. Recordamo-nos do Salmos 23, versos 5, do Bom Pastor: prepara-se-me uma mesa na presença dos meus adversários. Que adversários? É uma referência aos anjos maus. Pensamos não haver discórdia, mas o que está sendo servido sobre sua mesa. Bem cremos que você prontamente concordará conosco que tem a ver com São João capítulo 6, verso 57. Quem de mim se alimentar, por mim viverá. Sem mim nada, comigo tudo. Assim como o ferro em si próprio não dispõe de qualquer força ou poder para resistir à atração do ímã,
Em nós próprios, realmente não existe poder algum capaz de sujeitar, de controlar, de vencer as nossas tendências ao mal, quando incitada pelo inimigo do Senhor. Porém, se nossa frágil vontade estiver unida à onipotência existente na palavra de Deus, ela se torna, sim, onipotente. Tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses capítulo 4, versos 13. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, Lucas capítulo 18, versos 27. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas capítulo 1, versos 37. O enorme gigante a ser vencido. Quando os israelitas chegaram perto da divisa com a terra de Canaã, enviaram 12 espias para explorá-la, os quais na volta deram o seguinte relatório: fomos à terra os que nos enviaste. Ela, em verdade, mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito gigantes. Vimos também ali os filhos de Enaque. Então Calebe, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: subamos animosamente e apoderamo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disseram, porém, os homens que subiram com ele: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Assim, perante o filho de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Enaque, que são descendentes de nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números capítulo 3, versos 27 a 33. A incredulidade no poder da palavra, a incredulidade quanto à real possibilidade do Senhor dar-lhes a posse da terra prometida espalhou-se e tomou conta de todos. Então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhe disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido nesse deserto. Porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Nossas mulheres e nossos pequeninos serão por presa. Não nos seríamos melhor voltar para o Egito? E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jofoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssima boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nos dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque como pão os podemos devorar. Retirou-se deles a sua tarefa, e o Senhor está conosco. Não os temais. Mas toda a congregação disse que fossem apedrejados. Números capítulo 14, versículo de 1 a 10. A incredulidade no poder de Deus suscitou a revolta, e nada houve que os removesse de sua atitude e posição. Duvidaram do poder e da capacidade do Senhor em vencer por eles. Dos que duvidaram, nenhum deles entrou. Não creram na palavra do Criador. Assim, o povo de Deus não pode entrar logo no descanso da terra prometida por temor dos gigantes. Paralelismo, um grande paralelismo existe nessa história.
Uma incredulidade semelhante à daqueles israelitas está ainda hoje impedindo o seu povo, a igreja moderna, o Israel espiritual, de entrar e tomar posse na Canaã celestial. O grande gigante que nos desafia e nos afronta é o nosso próprio ego, o nosso próprio eu. Observe como esse paralelismo foi traçado por Paulo em Hebreus. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, para se apartar do Deus vivo, porque não temos tornado participante de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, pois quais os que, tendo-a ouvido, o provocaram, não foram, porventura, todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi, porventura, contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Portanto, tendo-nos sido deixada a promessa de entrada no seu descanso, temamos, não haja algum de vós que pareça ter falhado, porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido e que entramos no descanso, tal como disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no seu descanso. Embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar disse ele assim do sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia. No sétimo dia de todas as suas obras, e outra vez neste lugar. Não entrarão no meu descanso, visto pois resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem anteriormente foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Porque se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou de suas obras, assim como Deus das suas. Ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso que representa a vitória sobre o pecado, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Hebreus capítulo 3 e capítulo 4. Falta-nos, portanto, como igreja, entrarmos nesse descanso de nossas fúteis tentativas de construir um caráter cristão apenas por nossas próprias forças. É impossível, é legalismo, diz o autor do livro, vestindo as vestes da justiça de Cristo. É pela fé no poder da palavra, comendo a carne do Cordeiro de Deus, que se vence. Nenhum ser humano em si próprio é justo, portanto, não podemos produzir justiça apenas por nossos esforços. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias capítulo 17, versículo de 5 a 7. O Senhor deseja não apenas nos contar como justos, mas verdadeiramente nos tornar justos pelo seu poder. Ao vivermos a vida pela fé no poder da palavra, o Espírito Santo age em nós, unindo a nossa mente à de Cristo, de sorte que nossa vontade, sentimentos e emoções se misturam, se mesclam com a vontade, sentimentos e emoções de Jesus.
passamos a viver sua vida, ou dito em outras palavras, Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versos 20. Assim a palavra, a semente, frutifica em nossa mente, é enxertada em nossa mente, criando em nós gosto pelo bem, pela verdade e pela justiça, implantando tendências ao amor, motivos altruístas, pensamentos, emoções e atitudes, sentimentos justos. Deus implanta, enfim, sua natureza divina em nós. Escreve sua lei em nossos corações, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. A videira verdadeira produz suas uvas nos ramos. A obediência à lei torna-se natural, espontânea. É a milagrosa vida da fé. Vitória, a justiça de Cristo pela fé. Pedro andar sobre as águas foi um milagre da fé. Viver a vida cristã também é um milagre, produzido pela fé no poder da palavra de Jesus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 São João 3,9. Jesus, a palavra, nos salva dos nossos pecados e não em nossos pecados. Sua justiça não é como uma capa para encobrir pecados acariciados, não confessados e não abandonados. Longe disso. Vencemos o inimigo? Sim. Por quê? Jesus o venceu. Entretanto, o vencemos como ele o venceu, no poder da palavra, citada com fé no momento da tentação. Portanto, a fim de se obter força espiritual, poder moral para vencer o inimigo, que busca governar o nosso ego, devemos sim nos alimentar de Cristo, momento a momento. Que Deus abençoe, irmãos. Que venhamos crer na mensagem de 1888. Que venhamos compreender a mensagem de 1888. Mas, meus prezados irmãos, a mensagem de 1888 foi enviada por intermédio, Deus enviou à igreja por intermédio de Jones e Wagner. Se nós não lermos os livros de Jones e Wagner, se nós não publicamos os livros de Jones e Wagner, como é que nós iremos compreender a mensagem? Como é que nós iremos conhecer a mensagem? Como é que nós iremos sair do estado do homem de Romanos 7? Como é que nós iremos sair do estado de Laodiceia? Satanás ele tem travado esses ministérios leigos, ele tem travado a organização da nossa igreja, tem feito com que eles não publiquem esses livros. Que Deus assim tenha misericórdia desses ministérios leigos. Que Deus tenha misericórdia dos homens que Deus tem levantado. Que esses ministérios que se dizem ministério da verdade presente venham cair na real, venham colocar na mão do povo de Deus a mensagem que Deus enviou à sua igreja. Que venha espalhar os livros como folhas de outono, que venha agitar essa mensagem, agitar o nome de Jones e Wagner em seus livros também. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, engrandecido e exaltado é o Senhor por toda a bondade em nos amar, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a termos a compreensão dessa mensagem. Venha imputar a Tua justiça em nossas vidas e em nosso coração. Venha nos libertar de toda a escravidão do pecado, da carne, do diabo e do mundo. Venha curar nossas faculdades, Senhor, que estão adormecidas pelo pecado. Venha curar nossos olhos e ungir nossos olhos com um colírio. Venha cobrir nossa nudez de alma. Venha enriquecer-nos com ouro provado no fogo. Ajude-nos, ó Senhor, a deixarmos de sermos o homem de Romanos 7. Ajude-nos a sermos o homem de Romanos capítulo 8. Nos dê o Teu perdão, Senhor, abençoe Tua igreja para que essa mensagem alcance Teu povo, no nome santo de Jesus, nosso Salvador.
Amém.